Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui novamente com os amados e queridos irmãos. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor se faça presente e que nós possamos ter a certeza de que Ele está conosco. Nesse momento em que nós vamos meditar na Sua palavra, nesse momento em que nós vamos ter esse espaço para desfrutarmos da presença de Deus, da certeza de que Ele é o Deus que tem cuidado das nossas vidas. Antes de nós orarmos, o texto que nós vamos meditar nessa noite será no livro de Mateus, capítulo de número 8, Mateus, capítulo de número 8, e logo após a nossa oração, nós vamos iniciar a nossa meditação nessa noite. Que você aí na sua casa, onde você estiver, possa ter esse momento de oração, de entrega, pedindo que Deus abra o seu entendimento, abra os seus ouvidos, para que realmente sejamos dirigidos pelo Santo Espírito de Deus. Que tudo que nós viermos falar nessa noite tenha o selo, a aprovação do Senhor e que nós realmente tenhamos a manifestação do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Lembre-se aí de continuar orando pelas nossas vidas, pela vida dos familiares da nossa igreja, orar também pelo país, pelo mundo. Temos visto aí tudo que tem acontecido nesses últimos dias, as manifestações ali nos Estados Unidos, as transformações que têm ocorrido no mundo. Temos vivido ainda os momentos da pandemia. Então, que Deus realmente se manifeste a favor do seu povo e que nos oriente como que nós devemos caminhar em meio a toda essa situação, sem que nós percamos a nossa fé. Vamos orar. Deus amado e bendito, nós queremos colocar nesse momento a nossa vida, a vida de cada um daqueles que estão diante dessa live, diante aí do seu celular, do seu computador, que nesse momento o Santo Espírito de Deus venha se manifestar sobre cada um de nós. E que o Senhor nos oriente, meu Pai, e que nós consigamos aprender aquilo que realmente venha da direção do Senhor. Que aquilo que saia do teu trono, que saia diretamente da tua vontade, que chegue aos nossos corações. Que, Senhor, não venhamos tirar nenhuma conclusão humana, mas que verdadeiramente, ao final dessa live, ao final desse culto, nós possamos ter aprendido um pouco mais do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos erros, ajuda em nossas limitações, Senhor, perdoa as nossas transgressões, que a cada dia o Senhor nos corrija enquanto é tempo, que a cada dia o Senhor nos ajude a caminhar de acordo com a Tua vontade. Senhor amado, não permita que os nossos pés vacilem, não permita, Senhor, que o laço do passarinheiro aprisione os nossos pés, mas que possamos ser verdadeiramente, meu Pai, dirigidos pela Tua mão de poder. Senhor, abençoa, Senhor amado, as nossas famílias, famílias da Tua igreja. Faça com que cada um dos Teus filhos continue tendo a certeza de que o Senhor é um Deus ajudador e presente. Senhor, visita também o nosso país, visita, Senhor amado, em meio a esse momento que nós estamos vivendo de incertezas econômicas, sociais, políticas, tudo que a nossa nação tem vivido, que o Senhor derrame sobre esse país a Tua graça e a Tua misericórdia. Da mesma forma, tudo que nós temos visto aí mais recentemente nos Estados Unidos, que o Senhor também manifeste sobre a vida daquele povo ali o Teu poder, Senhor, e que nós possamos aprender que em meio ao caos o Senhor também está, para nos proteger e para nos livrar de todas as ciladas do inimigo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 8, nós queremos aqui fazer essa meditação com os irmãos. É um texto que eu gosto bastante, e ele vai nos dar aí algumas orientações acerca da vida cristã.
Nós nunca podemos perder de vista, né, esse nosso grande objetivo, que é a caminhada de acordo com a vontade de Deus e a caminhada de acordo com os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Sabemos que isso muitas vezes não é fácil, sabemos que isso exige de nós algumas renúncias, exige algumas implicações, mas nós temos que saber e ter a plena certeza de que esse é o único caminho. Então, se nós olharmos para a base das Escrituras, para o princípio das Escrituras, para um dos pilares das Escrituras, é de que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ou seja, não vamos chegar a Deus se não for por meio de Jesus e por meio da sua mensagem e, consequentemente, por meio do seu exemplo de vida. Sabemos que isso realmente exige de nós um esforço muito grande. Como nós falamos na semana passada, exige sim uma perseverança, exige sim uma disponibilidade, exige sim um comprometimento com o Evangelho. O Evangelho ele tem na sua essência algumas coisas que nós jamais poderemos abandonar, que é amor, que é misericórdia, que é perdão e que é principalmente compromisso com a palavra de Deus. Ou seja, não existe Evangelho que não seja atrelado à palavra de Deus. Não existe evangelho que seja desconectado da palavra de Deus. Então aqui nesse livro de Mateus capítulo 8, eu começo a partir do primeiro versículo, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então o primeiro versículo aqui desse texto destaca que logo após Jesus descer do monte, uma multidão o seguia. E aí nós queremos fazer aqui uma pequena observação e quiçá uma reflexão acerca dessa grande multidão. Então, é comum, né, em alguns textos bíblicos fazerem alusão à multidão que seguia Jesus. Ou seja, em alguns momentos, os textos bíblicos destacam a presença de uma multidão seguindo a Jesus. Mas o que estava por detrás dessa multidão? O que realmente continha no coração dessa multidão? Então, nós sempre destacamos isso, de que, embora houvesse em vários momentos uma multidão que seguisse a Jesus, quando da sua crucificação, a multidão já não estava mais atrelada à sua mensagem, ou seja, ele está praticamente sozinho na cruz. Poucos são aqueles que insistem em continuar, mesmo correndo risco de vida, em estarem próximos a Jesus. Aquela multidão, ela se descola, ela se desgruda, né, de Jesus por um determinado momento. E mesmo após a sua morte, cabe ressaltar que os discípulos mesmo, aqueles que o haviam seguido tão de perto, estavam agora escondidos. Ou seja, aquela multidão que por diversos interesses haviam seguido a Jesus, agora eles não estavam mais tão próximos a ele. Ou seja, mesmo tendo presenciado milagres, sinais, prodígios, mesmo sendo tão impactadas por aqueles grandes milagres realizados por Jesus, aquela multidão, agora nesse momento da crucificação, do maior sofrimento de Jesus, eles estão distanciados, não estão mais próximos, estão conectados à sua mensagem. Ou seja, uma multidão que o segue, e a gente também destaca aí que foi uma multidão que o condenou. Então, uma multidão o seguiu, presenciou tantos milagres sobrenaturais e tantos fatos extraordinários, e agora, entretanto, estão afastados desse Jesus que eles seguiam, e quando do seu julgamento, uma multidão também o leva à condenação. Então aqui a gente vê que logo após a sua descida do monte, uma multidão começa a segui-lo. Então veja, o fato de ter uma multidão seguindo Jesus não significa que essencialmente essa multidão fosse imbuída dos mesmos sentimentos que estavam em Jesus. Ou seja, havia ali pessoas que realmente estavam simplesmente por ou curiosidade ou por atingir interesses
pessoais, por conseguir algo da parte de Jesus, uma cura ou qualquer outra coisa, ou interesses políticos e qualquer outro tipo de pensamento, mas não necessariamente estavam ligados à mensagem que Jesus trazia. Mas havia uma grande multidão com ele, né? Então a gente pode pensar aqui que havia uma grande multidão, dentre essas pessoas que estavam ali, que compunham essa multidão, haviam muitos religiosos, pessoas que teoricamente eram seguidores de Deus, ou seja, teoricamente eram pessoas tementes a Deus. Havia ali muitos religiosos. E o versículo 2 diz assim: eis que veio um leproso e o adorou. Então no versículo seguinte, a Bíblia destaca aqui que ele desce do monte, uma multidão começa a segui-lo, e num primeiro momento ele traz aqui, né, essa observação de que um leproso veio ao encontro de Jesus. E o leproso faz o quê? O leproso o adora. Então, hoje, evidentemente, nós temos aí alguns termos que não são mais utilizados quando nós fazemos referências a pessoas que têm qualquer tipo de comorbidade ou são portadores de determinados tipos de doenças, mas isso era um termo extremamente comum para os padrões da época. Então, se nós olharmos hoje, por exemplo, você poderia dizer que é uma pessoa com hanseníase, né? Não necessariamente diria que é uma pessoa leprosa, porque o termo, de certa forma, tem um viés pejorativo. Então, no entanto, né, esse era o padrão utilizado para aquele momento. Um leproso se aproxima com uma característica muito específica aqui, porque o leproso, para a época, para os padrões daquele momento, não era uma pessoa bem vista, visto que a própria lei de Moisés trazia alguns destaques como que era a relação com aquele que era portador da hanseníase, ou seja, da lepra. Como que essa pessoa deveria ser tratada, o distanciamento social, né? Então a gente fala hoje em isolamento social, a gente vê que naquela época o isolamento social já existia e havia uma ordenança vinda do próprio Deus, ou seja, Moisés recebe as regras de como que havia de ser, de como haveria de ser esse distanciamento em relação à doença da lepra. Então, eles eram colocados à margem da sociedade, tinha todo o tempo ali de quarentena também. Então, o termo quarentena tão discutido hoje já era algo que existia também nos padrões bíblicos ali. Então, eles viviam afastados socialmente, tinham todo esse viés aí de preconceito em relação à vida deles. Então, veja, o próprio termo leproso, ou seja, o que se destacava não era o indivíduo, era a doença. Então, quando a gente pensa, olha, lá vem o leproso, o que eu descarto? Eu descarto o indivíduo que está sofrendo, eu desconstruo aquele indivíduo que sofre e coloco sobre ele simplesmente a doença. Ou seja, o que me destaca não é alguém que sofre, é alguém que está com uma doença e, portanto, não pode ser colocado, inserido em sociedade. A gente viveu isso aí nos meados dos anos 80, 90, quando tivemos aí os casos de HIV no Brasil. Num primeiro momento, os portadores do vírus HIV viviam uma crise de isolamento aí, social, porque as pessoas não sabiam como eram as formas de contágio e, de certa forma, não queriam se aproximar das pessoas que tinham esse diagnóstico. Ou seja, o que destacava nas pessoas? Não era o sofrimento que essas pessoas tinham, era a doença que elas carregavam. Tanto que muitas vezes, ele é um aidético. Ou seja, o que se destacava não era alguém que sofria, era alguém que carregava uma doença. O leproso aqui, se nós fizéssemos aí um paralelo, é mais ou menos isso, ou seja, era um leproso. O que eu olhava não era um indivíduo que sofria apenas, eu olhava alguém, e aí os conceitos do porquê da doença eram os mais variados possíveis. Alguns acreditavam talvez realmente algum problema que eles desconhecessem, mas boa parte colocava esse peso sobre a condição do pecado.
A gente vê aí, quando olhamos para o livro de Jó, como ele é carregado, né, de conceitos e preconceitos em relação ao sofrimento de Jó. Ou seja, não era possível um homem justo, sem pecado, sofrer daquela forma. De algum modo ele estava pagando por um preço de um erro que ele havia cometido. E o leproso também era muito visto dessa forma, ou seja, sobre ele havia um peso espiritual. E esse leproso chega até Jesus, né? Mas antes desse leproso fazer qualquer pedido, antes mesmo de saber se ele seria atendido nesse pedido, o que o leproso faz? Ele adora ao Senhor, né? Então aqui diz, eis que veio um leproso e o adorou. Ou seja, antes de ser agraciado, antes de ter o seu pedido concedido, antes de ter o milagre na sua vida, ele adora. Ou seja, o processo aqui, ele segue o rumo que ele tem que seguir. Ou seja, quando nós vamos à casa do Senhor, não vamos para ter os nossos pedidos atendidos. Nós vamos à igreja para adorar ao Senhor. Quando nós nos dirigimos ao Senhor, não é para adorá-lo depois que os nossos pedidos forem atendidos ou aceitos. Não, nós vamos para adorá-lo independente da resposta de Deus. Por isso que nós falamos a semana passada, que seja feita a tua vontade, é dizer, Senhor, eu o adoro em toda e qualquer circunstância. Veja, esse leproso aqui, mesmo sem saber qual deveria ser o ritual desse diálogo com Jesus, ele antes de qualquer coisa, ele chega até ele e o adora. Adora antes de fazer o seu pedido, adora antes de ter a sua resposta. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos adorar ao Senhor independentemente das respostas que Ele trará para as nossas vidas, sejam elas favoráveis aos nossos corações ou não. Mas o que nós devemos entender e compreender de forma bem clara é que Deus, Ele faz o melhor para nós. E aqui ele faz o quê? Ele o adora. E aí, depois de adorá-lo, ele faz o quê? Ele diz o que ele gostaria, dizendo, Senhor, se quiseres, olha, ou seja, aqui ele não determina, né? Existem muitos ensinamentos que nos ensinam a determinar a nossa oração. Ou seja, eu me prostro diante do Senhor, estou diante daquele Deus único que está acima de todas as coisas e me coloco na autoridade de determinar algo para Deus. Ou seja, eu digo, Deus, eu determino a minha bênção, eu determino a minha vitória, eu determino a minha cura, eu determino que o Senhor vai abrir uma porta de emprego, eu determino. Não, a nós não cabe absolutamente determinar nada. E aqui a oração desse homem foi, Senhor, se quiseres. Ou seja, ele sabia que Deus poderia fazer, ou seja, que Jesus, naquele momento, poderia fazer isso. Porque ele com certeza já havia escutado relatos, ou talvez já presenciado momentos de cura realizados por intermédio de Jesus. Ele ou sabia de histórias, ou havia presenciado ali realmente como testemunha fiel dos acontecimentos. Mas ele diz aqui, Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Ou seja, ele diz, Senhor, nessa frase ele resume absolutamente tudo. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode me tornar limpo. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas eu sei que o Senhor fará isso se o Senhor quiser. Ou seja, ele não limita o poder de Deus, porque ele sabe que Deus poderia fazer aquilo, né? Em nenhum momento ele coloca uma limitação dizendo, olha, será que o Senhor consegue? Não, ele diz que se o Senhor quisesse, ele poderia fazer aquilo. Mas quando ele diz se o Senhor quiser, ele diz, olha, isso não vai mudar absolutamente nada na minha relação. Por quê? Porque antes de pedir, antes de ser correspondido no seu pedido, ele já havia adorado ao Senhor. Então, esse é o processo que deve ser seguido. Hoje há uma inversão de valores. Hoje as pessoas vêm às igrejas para receberem algo primeiro,
para depois adorar. É comum a gente ouvir isso. Vou lá na igreja buscar a minha bênção. Eu vou na igreja buscar a minha promessa. Vim aqui buscar a minha bênção. Ou seja, está condicionando a adoração à correspondência do seu pedido. Ou seja, se o pedido não for correspondido, eu não o adoro. Mas esse homem, ele faz o processo não invertido, ele faz o processo correto. Ele primeiro adora, depois ele diz: Senhor, se quiseres, eu sei que o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode me tornar limpo. E aí no versículo 3, Jesus então responde aquele pedido de forma tão simples, mas que chama a atenção de Jesus. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: eu quero. Ou seja, ele diz: se queres, eu sei que pode. Ele então não limita. Jesus estende a mão sobre aquele leproso, toca naquele leproso e diz: eu quero fazer isso. Portanto, sê limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então veja, qual foi o processo? Adoração antes de qualquer coisa. Eu posso estar desempregado, posso estar sem dinheiro, posso estar com dificuldades para colocar o alimento dentro da minha casa, posso estar com uma enfermidade, posso estar com um diagnóstico que diante da ciência não há como fazer mais nada, posso ter todas as coisas contrárias em relação à minha vida material, à minha vida física, mas eu não posso deixar de adorar o Senhor. Ou seja, esse homem diz: eu o adoro primeiro, e depois, se o Senhor quiser fazer, que o Senhor pode fazer, que o Senhor faça. E o Senhor atende o pedido daquele homem. E na sequência, o Senhor também faz aqui, traz mais um destaque por meio da sua palavra. Disse-lhe, versículo 4, disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Ele diz: olha, não fala a alguém, mas vai lá. Vai até o teu sacerdote, até o lugar que você frequenta, até a sinagoga que você costuma ir, até o lugar que você faz ali os seus votos, entrega os seus sacrifícios. Vai até ali, apresenta-te ao teu sacerdote. Não vai mostra mais a ninguém não, vai até ali e faz uma coisa, e apresenta a oferta que Moisés determinou. Ou seja, e aí ele faz mais um destaque ainda: para servir de testemunho a você. Vai lá, apresenta ao sacerdote, mostra que você foi curado, mas não se esqueça de levar a oferta que Moisés determinou. Ou seja, e aqui a gente não está pensando em valores, entendam bem, bênção, cura, milagre, a promessa que nós alcançamos não está condicionada, não está atrelada a valores. Hoje há muito isso em questão, a discussão: se eu faço um voto de 500 vale mais ou menos do que quem faz o voto de 100, ou se eu faço de 5.000 vale mais do que aquele que fez o voto de 500. Isso é uma grande bobagem, Isso é uma grande contrariedade à própria Escritura, porque o Senhor jamais condicionou a realização de um milagre à oferta que nós entregamos para Ele. Tanto que a oferta que o leproso entrega para Jesus naquele momento é a adoração. Não há aqui nenhum valor em espécie, porque até mesmo que Jesus não sabia, ou melhor, Jesus não estava colocando aqui na condição da cura a posição social daquele homem. Ele poderia ser alguém que tivesse posses, como poderia ser alguém que não tivesse absolutamente nada, até em decorrência da sua própria condição física. Talvez fosse uma pessoa que não tivesse grandes valores, ou até mesmo não dispusesse de nenhum valor para entregar. Mas Jesus não condiciona a cura ao tamanho da oferta. Mas o que ele diz quando ele pede para ele se apresentar ao sacerdote, entregar ali a oferta que Moisés determinara, é dizer: olha, para que sirva de testemunho, olha, vá e seja grato. É outra coisa que nós devemos destacar. Então veja, ele primeiro adora, ele coloca a adoração antes de qualquer coisa, ele não pede mais absolutamente nada, diz que se o Senhor quiser fazer, faz, se não quiser, não faz, mas
ele não atrela então a adoração à resposta, ele adora, e agora Jesus também não estipula valores para ele, mas também fala para ele em relação à gratidão. Ou seja, vai lá, apresenta-te ao sacerdote e seja grato. Então, adoração e gratidão é algo essencial dentro da nossa vida cristã. Não existe também vida cristã sem gratidão a Deus. Porque aqui a gratidão não era o homem, a gratidão era a Deus, porque quem o havia curado era o Filho de Deus. Quem havia realizado a grande obra ali foi Deus, por intermédio de Jesus. E aqui nós não podemos desprezar, então, diante de tudo aquilo que Deus tem feito para nós, a nossa gratidão. E é uma coisa que o Senhor realmente se agrada, da nossa gratidão. E Ele pede isso para Ele, não pede mais nada, seja grato. Ele não precisa fazer nenhum sacrifício para retribuir aquele ato tão grandioso que Jesus havia feito na vida dele. Não, Ele apenas pede que ele seja grato. E Ele evidentemente vai e faz isso. Na sequência, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Ou seja, aqui a gente vê um centurião que está indo ali ao encontro de Jesus, falando que um criado, e aqui a gente pode também ter um destaque da relação do centurião em relação ao seu criado. Veja, o centurião, que era uma pessoa de extremo destaque para o momento ali que eles viviam, que era o momento do domínio do Império Romano. Um centurião tinha um destaque na sociedade romana, não era uma pessoa qualquer, e um centurião vai atrás da cura do seu criado. Então nós vemos aqui também outra lição que Jesus nos dá. Ou seja, não podemos achar que nós, diante do reino de Deus, somos maiores ou menores. Então, não existe grandes ou pequenos. O Senhor nos olha exatamente como iguais, no sentido de como homens. Ele não olha o quanto nós temos na nossa conta corrente, na nossa poupança, nas nossas aplicações, se temos muito ou se não temos nada. Ou se talvez tenhamos o nosso nome aí junto aos órgãos de proteção do consumidor, porque em meio a toda a crise que estamos vivendo, isso não é muito difícil de acontecer, mas Jesus não olha para isso. Ele não está olhando para nós como pessoas que são tratadas a partir daquilo que possuem. E esse homem, ele trata o seu criado da melhor forma. Ele vai lá, veja, o centurião que está indo atrás da cura do seu criado. Olha o exemplo de relação aqui. Alguém que poderia nem se importar com a morte de um criado, mas ele vai ali buscar Jesus porque gostaria que Jesus curasse o seu criado. Então, ele poderia nem ter perdido tempo para isso, mas aqui a gente vê como que deve ser a nossa relação muitas vezes, se temos negócio, como deve ser a nossa relação com os nossos empregados, se temos alguém que trabalha na nossa casa porque faz os afazeres domésticos, como deve ser a nossa relação, ou seja, como nós nos relacionamos com o outro. Isso é importantíssimo, porque esse homem dá um exemplo e o Senhor destaca isso. Olha que interessante, versículo 7, e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha que maravilhoso isso. Um homem, com o destaque que esse homem tinha, exatamente o império que tinha domínio sobre o povo de Jesus, sobre os judeus, que poderia usar ali de toda arrogância, de autoridade, de pedir: não, eu quero que você vá até minha casa. Ele não diz isso. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. E isso que nós vemos, irmãos, quanto hoje nós temos isso de pessoas que se exaltam, se enaltecem diante de Deus. É como se a obra que eles tivessem construído, como se a igreja, como se o ministério que eles construíram fosse obra das suas mãos. Ou seja, esquecem de que o grande autor e consumador da nossa fé é Jesus.
Nós não somos absolutamente nada. Eu vi esses dias e comentei com alguns irmãos, estávamos aí no começo do ano, eu vi uma matéria sobre isso, falando que no começo do ano estávamos falando sobre carro voador. Olha, já estamos aí testando carros voadores, tem países aí que estão testando os primeiros protótipos de carros voadores. E agora, no meio do ano, as pessoas estão preocupadas em limpar saco de feijão para não se contaminar. Ou seja, um vírus para o mundo. Um vírus trava a economia. Então toda arrogância, toda prepotência, todo orgulho do homem é paralisado por algo que ele nem mesmo enxerga. Ou seja, isso mostra o como somos e como a própria Bíblia nos ensina, porque por mais que fizéssemos ao Senhor, ainda assim seríamos servos inúteis, como somos pequenos diante do poder de Deus. Ou seja, somos pó e voltaremos para o pó. E esse homem dá esse grande exemplo aqui. E ele diz, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Ou seja, confiança plena no poder de Deus. E isso faz com que Jesus traga aqui também um destaque por esse comportamento. E versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a isso, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele o fez. Versículo de número 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, nem mesmo em meio a todos os religiosos que estavam no meio dessa multidão, encontrei tanta fé. Porque a gente está vendo aqui um centurião, aquele que sai do meio dos ímpios, aquele que sai do meio dos impuros, aquele que muitos desprezavam, porque com certeza para os judeus o centurião romano não era alguém tão querido, não era uma pessoa estimada, não era uma pessoa bem vista, porém o comportamento desse homem chama a atenção de Jesus. Mais uma vez, Jesus não está atrás de homens e mulheres religiosas. Jesus está atrás de homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, que sejam verdadeiramente adoradores em espírito e em verdade, que sejam fiéis à sua palavra, que se comprometam com o seu evangelho. É isso que o Senhor está em busca. E ele diz então aqui, olha, que ele não havia visto tanta fé nem na casa de Israel. E ele traz no versículo de número 11... mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, Jesus está dizendo, não adianta nos escondermos atrás de uma capa de religiosidade. Não adianta nos escondermos atrás de uma capa de pseudo-espiritualidade. Então Jesus não está atrás de alguém que tenha cara de crente, jeito de crente, veste como crente, tenha roupa de crente, tenha andar de crente, não. Ele está pensando, buscando e procurando pessoas que, como Davi, eram homens e mulheres segundo o coração de Deus, com seus erros sim, com as suas limitações sim, mas que os corações se quebrantavam diante da presença de Deus. E aqui ele viu isso nesse homem. Por isso que ele diz, olha, vão chegar gente do Oriente, vão chegar gente do Ocidente, outras pessoas vão se sentar na mesa de Jacó, de Moisés, vão sentar na mesa de Isaque, vão se sentar pessoas de outros lugares. Vocês que se acham tão superiores, muitos podem ficar fora dessa mesa, pelo comportamento que está em desacordo com as Escrituras. E aqui então no versículo 13, para nós irmos concluindo. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como cresces te seja feito. E na mesma hora o seu criado sarou. Ou seja, Jesus não precisou ir até a casa daquele homem. Jesus faz o que aquele homem pede. Senhor, se o Senhor der ordens, eu sei que ele pode ser curado. E o Senhor imediatamente diz, olha, pode ir, Quando você chegar lá, o teu criado já estará curado. E aí no versículo de número 14,
E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Olha, nesse pequeno trecho, nesses 15 versículos que nós lemos, quantas coisas extraordinárias nós podemos aprender, né? Um que adora antes de ser atendido no seu pedido. Um que pede e diz que o Senhor não precisa nem ir até lá para realizar o milagre, porque ele acreditava que somente a partir de uma ordem de Deus. Ou seja, o que Jesus pediu para que esse homem fizesse? Absolutamente nada. Ele pediu apenas que ele cresce na sua palavra. Mais uma vez, eu quero voltar aqui e destacar isso. Então você que estiver ouvindo esse vídeo, você não precisa estipular valores no seu voto. Não é isso que Deus está atrás. Deus está atrás do seu comprometimento com a sua palavra. Porque muitas pessoas, no meio que nós estamos vivendo, nesse atual momento que nós estamos vivendo de crise, de pessoas que estão fechando o seu comércio, muitas pessoas não têm nem o que colocar dentro da sua casa. Como que Deus quer ou vai exigir que essas pessoas façam votos de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000, de R$5.000? Porque esse voto, ou seja, o valor que ela entrega está condicionado diretamente à sua fé. Isso não existe. Isso é uma picaretagem bíblica. Ou seja, é uma transgressão das Escrituras. Usando a palavra de Deus para provocar aí um grande erro e levar as pessoas induzindo ao erro. Ou seja, aqui nós vemos em nenhum momento a troca de valores. Em nenhum momento aqui há uma relação entre dinheiro e milagre. E aqui nós vemos então, agora ele entra na casa de Pedro, chega ali e viu a sogra de Pedro acamada e com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Ou seja, onde está aqui o voto? Onde está aqui a entrega? Onde está? Não. Está aqui presente a relação entre coração e cristianismo. E aqui ele toca na mão, a febre a deixou, e olha o que ela faz na sequência. Ela levantou-se e serviu-os. Logo depois de ter sido curada da sua febre, o que a sogra de Pedro faz? Ela se levanta e o serve. Por isso, nós fomos chamados para sermos servos de Cristo. Somos chamados para servir ao Senhor. Ele é o Senhor, nós somos servos. Nunca devemos nos colocar na condição de senhores e Ele de servo para atender os nossos desejos. Muitas vezes, os nossos desejos humanos não serão atendidos. Muitas vezes, os nossos projetos humanos não serão concretizados. Mas a bênção maior, a promessa de Deus maior que Ele tem estabelecido conosco a partir da nova aliança escrita na cruz do Calvário é que um dia nós estaríamos com Ele por toda a eternidade. E é nessa promessa que eu creio e é nessa promessa que eu gostaria que você cresce. E isso não tem preço. De graça recebeste, de graça você também vai dar. Então é exatamente isso. A graça. A graça que nos foi dada de graça. Graça, favor imerecido. Ou seja, não merecíamos isso. E a graça nos foi dada. Foi dada de que forma? De graça. Se recebemos de graça, daremos de graça. Não existe preço na graça. Não existe preço no milagre. Não existe preço na promessa. Existe comprometimento. Então que Deus, nessa noite, invada os nossos corações e que o Senhor faça com que o Espírito Santo fixe essa palavra nas nossas vidas, no nosso entendimento, que o Senhor nos ajude a compreender o Evangelho em meio a esse caos que nós temos vivido no mundo espiritual, em meio a tantas mensagens que estão totalmente desconectadas da palavra de Deus, onde milagre está condicionado a valores financeiros. E aqui eu te mostrei, em nenhum momento a Bíblia diz quanto esses homens pagaram para receber o milagre. Nem mesmo o centurião, porque Jesus nem foi na casa dele. A sogra de Pedro não houve valores. O leproso, não sabemos quanto ele entregou ao sacerdote. Não sabemos, porque isso não interessa.
A graça não tem preço. Graça é favor imerecido. Graça é obra da misericórdia infinita de Deus, que são as causas de não sermos consumidos. Vamos orar nesse momento e que você tenha uma semana abençoada e que o Senhor possa continuar falando poderosamente a sua vida. Deus amado, bendito, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te louvar porque tu és fiel, tu és bom. Senhor, e mais uma vez nós podemos aprender com a tua palavra. Podemos ver, Senhor amado, o quanto é bom confiar em ti e quanto é bom meditar na tua palavra. Porque a tua palavra não nos engana, ela fala das dificuldades que existem no Evangelho, já nos alertava que seríamos realmente a cada dia bombardeados, Senhor amado, com setas do inimigo, a cada dia, Senhor amado, seríamos como ovelhas sendo levadas ao matadouro, mas o Senhor nos dá uma certeza, aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, Senhor, que a cada dia essa certeza esteja nas nossas vidas e que nós aprendamos, Senhor, a nos relacionar com Deus por intermédio da adoração, adorando antes de receber. Eu adoro. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. Mas eu sei que eu devo continuar adorando o Senhor, porque a adoração não está ligada à promessa recebida, ao milagre recebido, à graça recebida. Não, a adoração, ela está ligada à minha comunhão, o meu relacionamento com Deus. Então, Senhor, ajuda-nos a compreender isso, abençoe cada vida, cada família que ouvir esse vídeo, aqueles que puderam assistir agora, aqueles que verão logo mais, mas que o Senhor utilize-se disso, Senhor, para que a tua palavra seja cada dia mais levada aos corações que precisam ouvi-la, porque somente a tua palavra tem poder de libertação. Nós oramos assim, certos de que o grande amor de Deus, de que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre a Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.